Boa noite, irmãos. É bom poder você estar conosco. Nós estamos começando uma transmissão agora. Eu queria ver a participação de vocês, se vocês estão conseguindo ver aí. Tudo certinho. Nós vamos, essa noite, começar a continuar nosso estudo sobre Apocalipse. E esse estudo ele traz alguns pontos muito importantes. Hoje nós vamos conversar sobre o inimigo revelado no livro do Apocalipse, né? E antes de nós começarmos diretamente na mensagem, eu quero convidar você a fechar seus olhos para nós falarmos com Deus nesse momento. Vamos pedir a direção de Deus para que nós possamos entender exatamente sobre essa transmissão do inimigo revelado. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Pai que estás nos céus, nessa noite estamos começando o nosso culto e queremos rogar, Senhor, que Teu Santo Espírito se faça presente. Que o Senhor possa estar dirigindo esse momento, preparando a nossa mente, o nosso coração, para nós podermos entender e compreender a Tua palavra. Entregamos nossas vidas mais uma vez em Tuas mãos. A cada pedido de oração que foram feitos pelos amigos, nós colocamos agora diante de Deus. Rogamos a Tua presença em nome de Cristo Jesus. Amém. Nesse momento, eu queria convidar você a participarmos juntos desse momento especial que nós vamos compartilhar agora. Eu quero estudar com vocês um pouquinho sobre o Apocalipse revelado. E eu queria ver a participação de vocês, como que está, se vocês estão conseguindo nos acompanhar aí ao vivo, nesse momento. Então, nós vamos estar dando continuidade. E para mim aqui deu uma congelada. Eu queria saber se vocês estão, a imagem está saindo corretamente para vocês aí. Pode me dar um okzinho aí, para mim, só para eu poder ver na transmissão aqui. Nós vamos falar um pouquinho hoje, então, sobre esse amigo, esse inimigo revelado. Quem é esse inimigo revelado no livro de Apocalipse, né? E esse é o que nós queremos trabalhar com você, comentarmos um pouquinho sobre esse nosso amigo revelado. Quem é ele? No livro de Apocalipse traz para nós aí, e nós não podemos negar a realidade de um conflito entre dois poderes antagônicos, que existe em nosso planeta, que é o bem e o mal. Esses dois poderes estão em conflito constante. E esse conflito traz para nós algumas coisas muito importantes relatadas sobre eles. Uma coisa, por um lado, evidências nos apresentam do amor de Deus. E também existem evidências do mal. Quais são as evidências que trazem para nós do amor de Deus? Então, nós vamos ver aqui algumas evidências desse amor de Deus revelado. Vamos ver aqui essas evidências diretamente para nós. Quais são essas evidências que Deus apresenta para nós? E essas evidências, elas estão bem explícitas para nós. E eu queria colocar aqui para nós observarmos quais são essas evidências. O botão de uma flor que desabrocha. Nós vemos esta flor, é uma evidência do amor de Deus, da criação de Deus. Nós vemos isso também no canto dos pássaros, que apresenta para nós esse pássaro que está voando, que está sendo criado, uma criatura bela, criada por alguém muito especial, que demonstra amor. Nós vemos outra nas árvores altaneiras, a existência desse amor, dessa criação divina, do amor de Deus em nossa vida. E nós podemos ver isso de várias formas. E eu queria
colocar para vocês dessas evidências, nós vamos ver mais algumas coisas. Olha bem, o sorriso das crianças apresenta a existência desse amor de Deus, essa evidência de uma criação, de um poder muito amoroso criando. Mas, por outro lado, também temos algumas coisas muito sinistras, algumas coisas de sofrimento. E essas coisas estão aqui, ó. Injustiça, dor, crimes, calamidades, pestes. Tudo isso está sendo colocado para nós. Tudo isso está em evidência diante de nós, do amor, da criação de Deus. E estas calamidades apresentam para nós que existe um Deus que é amoroso, mas existe também um ser que ele é destrutivo e que ele quer ver a maldade diante de nós, né? Ele quer ver todas as coisas que nos destroem e que traz para nós essas evidências. Deixa eu só passar aqui que voltou. E essas evidências também desse outro lado que nós temos, que são essas coisas, injustiça, dor, crimes, calamidades, pestes. E traz para nós aqui evidências de um mal implantado pelo inimigo de Deus em nosso planeta. Quais são essas evidências desse mal plantado pelo inimigo na nossa vida? Quais são essas evidências que temos diante de nós? São evidências presentes em nossa vida. São evidências que apresentam o sofrimento, a dor diante de nós. Nós temos aqui para a apresentação de Deus do que está acontecendo em nossas vidas. E é esse sofrimento que é colocado por Deus, que traz para nós, ele traz algumas coisas muito, muito fortes. E essas evidências que que o inimigo traz, que o ser humano está inserido no meio desse conflito. O ser humano está envolvido. De que maneira nós estamos envolvidos no meio desse conflito? Primeiro, nós temos que observar que nós não escolhemos estar nesse conflito. O mal existe antes. E como nós podemos ver dentro do livro de Apocalipse, ele traz para nós estas evidências. Ele traz para nós essas evidências do livro do Apocalipse. O livro de Apocalipse desmascara o grande traidor inimigo que está diante de nós. E quais são estas evidências que ele traz para nós? Satanás, Satanás diretamente colocado diante de nós, com esses fatores diretos. Satanás é mencionado 55 vezes no livro de Apocalipse. 55 vezes ele é mencionado. Ele aparece ali na Bíblia. E como que ele aparece? Ele apresenta-se como autor no céu, grande inimigo do povo de Deus. O autor dessa rebelião no céu e grande inimigo do povo de Deus. E o que mais que ele traz para nós, queridos? Que esse mal relatado apresenta-se no Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Ele traz para nós 5 nomes diferentes que é apresentado no livro do Apocalipse para esse inimigo relatado. E quais são esses nomes que apresentam para nós? A Bíblia nos traz. Vamos abrir nossa Bíblia lá no livro de Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 9. E ele traz para nós algumas evidências muito fortes desse nome. Olha o que ele traz para nós no texto bíblico. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Olha que apresenta, ele foi expulso, o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo, e ele foi atirado por terra. E aqui apresenta alguns nomes. Primeiro, dragão.
Outro nome que se apresenta para ele nesse capítulo apresenta a antiga serpente. E aqui apresenta algumas representatividades que apresentam em toda a Bíblia sobre ele. Outra coisa que apresenta para nós, diabo. Outra apresentação desse mesmo nome é Satanás. Apresenta também para nós um outro nome dele, sedutor e enganador. Que nomes bem distintos para esse inimigo de Deus, né? Que nome que o livro de Apocalipse apresenta para nós. Vamos ver mais algumas coisinhas interessantes sobre essa situação. O profeta Ezequiel apresenta Satanás para nós de uma maneira mais distinta. Ele apresenta como a figura do rei de Tito. Em Ezequiel, capítulo 28, convido você a abrir a sua Bíblia, está aqui também no relato, mas eu gostaria que você acompanhasse também na sua Bíblia. Ezequiel, capítulo 28, versículo 15. E ele traz aqui para nós: perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Perfeito eras os teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Então apresenta aqui o dragão, a serpente, Satanás, o diabo, o enganador. Antes do mal entrar no seu coração, ele era perfeito nos caminhos dele. Ele foi criado com perfeição. Deus não criou o diabo como é na atualidade. Ele era perfeito. O nome dele no céu era Lúcifer, um anjo. Um anjo chamado anjo de luz. E ele foi criado lá no céu. E olha bem, que coisas interessantes. Lúcifer fomenta uma rebelião contra o autor de todo bem. Ele começa a fomentar no coração dos anjos, atacando, e nós vamos ver no estudo de agora para frente, provavelmente no dia amanhã, mas nós vamos ver que ele fomenta esse ataque ao autor do bem. Ele começa a disseminar mentiras sobre o caráter de Deus, lá no céu para os anjos, dizendo: olha, Deus não é tão bom como vocês estão vendo. Deus não é tão bom como ele fala. Todos vocês estão servindo ele por medo. E esse foi algumas sementinhas que ele começou a colocar lá no céu. E Apocalipse 12, versículos 7 e 9, traz para nós, então, a revelação exatamente disso no texto bíblico. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 9, ele traz para nós esse texto. E olha o que diz: houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, houve peleja no céu. Miguel e seus anjos. Miguel, no livro de Apocalipse, apresenta muito bem que o nome dele, Miguel, representa Jesus. E os seus anjos pelejaram diretamente contra o dragão. E ele não prevaleceu no céu. E foi expulso do céu e do lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. E ele foi lançado por terra. O profeta Isaías descreve a intenção de Lúcifer em ser igual a Deus. O profeta Isaías apresenta para nós lá no livro de Isaías, capítulo 14, versículo 12 a 14. Ele traz esse texto, ele traz qual era a intenção de Lúcifer lá no céu. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Lúcifer, ele queria
colocar o seu trono acima do trono de Deus. Ele era criatura, ele era criado, e ele queria colocar seu trono acima do Criador. Ele queria tomar o lugar de Deus, ele queria ter as honras de Deus. E nós vamos observar um ponto muito importante nesse conflito antagônico entre o bem e o mal, que o centro desse conflito se chama adoração. Lúcifer queria ser adorado como Deus, acima de Deus. E o bem também é a adoração. Então ele tenta tirar a adoração de Deus para substituir para a adoração a ele. Esse é o desejo no coração de Lúcifer. Lúcifer queria ter essa adoração. E uma outra coisa interessante, a Bíblia apresenta que ele foi lançado por terra. Ele não teve lugar mais no céu. Se nós voltarmos um pouquinho aqui, nós vamos ver que ele foi lançado, não tinha mais lugar, e ele foi lançado do monte da congregação. E ele foi lançado junto com todos os seus anjos. Ele foi lançado por terra. Quem Satanás arrasta em sua rebelião? Os anjos. Os anjos são arrastados com Lúcifer, com Satanás lá do céu. A Bíblia apresenta que foi lançada uma terça parte dos anjos do céu. Uma grande quantidade de anjos foram lançados com Lúcifer por terra. Foi lançado aqui para esta terra. E olha bem, meus queridos. Foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Ele não veio só. Ele trouxe um exército com ele. E esse exército trabalha com ele incansavelmente para tentar nos destruir, para trazer o mal, a destruição, o sofrimento, a angústia, a tristeza na vida do ser humano. Esse é o plano número 1 de Satanás. Ele quer destruir, ele quer trazer destruição para cada um de nós. E olha mais, em Judas, versículo 6, o livro antes ali do Apocalipse, no versículo 6, que Judas só tem um capítulo, e o versículo 6, ele traz para nós o seguinte: e os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Olha bem, os anjos, os que não guardaram o seu estado original. Então, aqueles anjos, aqueles que desceram, foram lançados com o Satanás para a terra, ele tem guardado com ele sob trevas, e estão aguardando o seu dia do grande juízo também junto com Lúcifer. E eles estão trabalhando com Lúcifer aqui na terra. O conflito se transporta, então, agora do céu, ele se transporta aqui para a terra. Esse conflito cósmico antagônico que aconteceu lá no monte, na morada de Deus, porque Lúcifer era a quarta pessoa no céu. Agora é lançado esse conflito por terra. É lançado aqui, para nós. E nós estamos vivendo no meio desse conflito. E olha mais. Satanás usa a serpente e com ela a sua estratégia é lançada. Lá, quando o homem foi criado, Deus criou o Éden perfeito. E nós vemos lá em Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, a beleza da criação, que Deus coloca até ele, em cada dia que ele terminou a sua criação, ele coloca e viu Deus que era bom. No último dia, ele viu Deus que era muito bom, tudo que ele havia criado. No meio desse jardim, Deus coloca uma árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele apresenta para Adão e Eva e fala: olha, tudo aqui você pode comer de todos os frutos, tudo é seu. Sementes, frutos, tudo o que está plantado nesse jardim, tudo aqui é para você. Só tem um pequeno detalhe, Eva e Adão. Uma única árvore, ela me pertence. Essa árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse fruto é meu. Se nela você tocar, certamente morrerá. Foi isso que Deus falou para Adão e Eva. Ele deu tudo e falou: isso aqui é meu, propriedade minha. Deus estava testando a obediência, a lealdade, a fidelidade de Adão e Eva. E era a única parte do jardim no qual Satanás podia entrar. E naquele momento ali no jardim estava a serpente, ele usou a serpente.
Satanás engana Eva e esta arrasta Adão para longe de Deus. A Eva cai na tentação, ela come do fruto e ela leva Adão também para longe de Deus. E olha que coisa interessante, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, ele coloca um texto muito interessante para nós. Ele fala, mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Olha que Paulo ele está colocando aqui uma preocupação. Ele coloca um fato e a preocupação dele com esse fato que aconteceu lá no Jardim do Éden pode acontecer comigo e com você. Ele coloca, mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e da pureza devida a Cristo. Porque esta mesma serpente que enganou a Eva lá no Jardim do Éden, que levou Adão ao pecado, esta mesma tentação, ela continua nos dias de hoje. Porque esse conflito, meu querido amigo, ele não é contra a pessoa que está do lado, contra alguém que está à tua frente, a teu lado, teu vizinho, teu parente, não. Esse conflito, ele é cósmico. E esse conflito está dentro de nós. A Bíblia apresenta que nós temos duas naturezas, uma natureza pecaminosa e uma natureza espiritual. A natureza espiritual é a natureza aquela que vem de Deus. Mas existe uma natureza carnal, uma natureza que quando o pecado entrou, nós permitimos que essa natureza se aflorasse em nós. Adão permitiu que essa natureza também estivesse dentro de nós. E esse conflito entre o bem e o mal é dentro de mim. Sou eu contra eu mesmo. O meu eu carnal contra o meu eu espiritual. O meu eu está em conflito, e esse conflito está diante de nós, o bem e o mal, entre Deus e Satanás. E olha que a Bíblia aqui nos apresenta. Hoje, qual é a maior estratégia de Satanás para nos destruir? Qual é a maior estratégia que ele usa hoje para nos levar à destruição? Que estratégia ele está usando, meu querido amigo, meu querido irmão? E ele usa uma estratégia muito específica, olha bem. E essa estratégia, ela nos leva a estar preocupados. E o que ele usa nesta estratégia? Quais são as características dessa estratégia? Segundo Coríntios, capítulo 11, versículo 14 e 15, ele traz para nós o seguinte, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministro de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Queridos, ele se transforma. E que transformação é essa? Ele se transforma, meu amigo, meu querido irmão. Meu querido amigo que está agora conosco aqui assistindo, ele se transforma em anjo de luz. Muitas vezes nós criamos uma imagem de Satanás vestido de vermelho, com 2 chifrinhos, com um rabo em forma de uma seta, com um tridente na mão, e ele fica te cutucando todo dia. Não. Satanás, ele se transforma num anjo de luz. Ele se transforma num anjo de luz para destruir a mim e a você. Olha bem que situação. E essa transformação que ele traz, ela é muito séria. Ele se transforma para me enganar a você. Não pensa que ele vai trazer para você, ele vai te mostrar a destruição, ele vai te mostrar o sofrimento. Vamos colocar um exemplo. Talvez alguém pode estar dependente de uma adição à droga, ao álcool. E às vezes a gente olha e vemos lá a propaganda, os comerciais que mostram lá uma festa bonita e todo mundo bebendo, todo mundo alegre, mas não mostra uma família destruída,
não mostra um homem jogado na sarjeta das ruas por causa da dependência. Não mostra isso. E ele nunca vai te tentar a isso. Sempre vai ter algo interessante. E para isso ele se transforma. E olha mais o que ele faz. Apocalipse capítulo 16, versículo 13 e 14, ele fala: então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Porque eles são espírito de demônios, operadores de sinais, se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, aqui ele apresenta para nós algumas características importantes. Ele viu o dragão, da boca do dragão, da boca da serpente, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles eram espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo. Em outras palavras, queridos irmãos, ele opera milagres. Ele tem poder de operar milagre. A Bíblia, o livro de Apocalipse, a Bíblia revela que ele faz prodígios. Outra coisa que ele faz, queridos, Satanás usa a própria escritura sagrada, mas ele sempre tirando o texto do seu contexto. Hoje, há milhares de pessoas abrindo milhares de igrejas pregando o amor de Cristo, usando a palavra de Deus, mas muitas delas usando o texto fora do contexto. Pegam a Bíblia e distorcem o texto bíblico. Nós vemos aí teologia da prosperidade, pessoas pregando que se você dar em abundância, você vai receber em dobro. Quanto mais é a tua oferta, quanto mais você dá para Deus, mais você ganhar. Isso é uma mentira. A Bíblia não fala isso. Ela fala assim que nós devemos ser fiéis a Deus. Mas ela não pede para que você faça barganha de bênçãos, que você compre. Eu preciso do milagre, eu vou dar uma oferta para Deus, porque eu estou precisando de um milagre, de um trabalho, de uma cura. Isso não é verdade, mas Satanás, ele usa a Bíblia, ele usa o próprio texto bíblico, distorcendo ele. Queridos, na tentação de Jesus no deserto, ele usa isso. Ele fala para Jesus ali no momento da tentação, está escrito, que nem só está escrito. Olha o que ele diz lá em Mateus capítulo 4, versículo 4. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou levou Jesus à cidade santa e colocou ali, e ele coloca, se é filho de Deus, atira-te abaixo, que está escrito. E aos seus anjos dará ordem a teu respeito que te guardem. Olha bem, na tentação de Jesus, Satanás usou o texto bíblico de maneira distorcida, usou a palavra de Deus, e ele usa a Bíblia hoje a Bíblia incorretamente. Eu quero dizer uma coisa, somente a Bíblia, através dela, somente ela, fala a verdade. Mas ele apresenta aquele que mudar um J, um tio dessa palavra, virá a mão muito pesada de Deus sobre eles. Mas Satanás usa a Bíblia de maneira incorreta, ele não deixa. E eu vou colocar para vocês uma coisa muito simples. Vamos usar uma comparação, uma verdade, uma meia-verdade com a meia-mentira. Ele é o quê? Verdade ou é uma mentira? É uma mentira. Mas ele usou o texto bíblico, ele usou a palavra de Deus, mas ele colocou uma meia-mentira junto. Isso destrói tudo o que é a palavra de Deus, porque ele está levando você a olhar de uma maneira diferente. Faz surgir falsos cristos e falsos profetas, ministros de Satanás com mensagens também falsas, enganosas, enganadoras. Queridos, falsos ministros, ele coloca diante de nós, e ele tem usado. Aquele que diz que ama Jesus, mas não guarda os seus mandamentos, nele não está o quê? A verdade. Queridos amigos, Jesus apresenta, e Satanás se apresenta de 4 formas para tentar nos enganar. Primeiro, ele se transforma em anjo de luz, ele opera milagres, ele usa a Bíblia incorretamente, ele usa falsos ministros.
para testificar, para destruir a verdade. Essas são algumas características que Satanás coloca. Queridos, contra quem Satanás está irado? Se ele está atacando, se ele se falsifica em anjo de luz, ele usa meia-verdades, ele se transforma, ele faz falsos milagres. Contra quem que ele está irado? Queridos, ele está irado, está lá em Apocalipse 14, versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. É contra esse grupo de pessoas que ele está irado. Eles estão irados com aqueles que estão vivendo a verdade, aqueles que estão buscando a verdade. E essa ira, queridos, é contra os mandamentos de Jesus, aqueles que guardam os seus mandamentos, aqueles que trazem o caráter de Jesus. O livro de Apocalipse está trazendo para nós exatamente isso. Ele está se apresentando para nós. E Cristo nos apresenta aqui um segredo para vencer. E eu pergunto, você quer saber esse segredo? Ele dá um único segredo para nós podermos estar vivendo na verdade. E qual é esse segredo? Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Ele diz o seguinte: eles, pois, os venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro. O sangue derramado de Cristo Jesus nos traz a vitória. Em Hebreus 4, versículo 15 e 16, ele fala, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. O sumo sacerdote, que é Cristo Jesus, que compadece de nossas fraquezas, ele foi tentado em todas as coisas e venceu o pecado. E aonde que ele venceu o pecado? Voltamos lá à cruz do Calvário. Ele falou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Queridos, Jesus, ele venceu o mal. Ele venceu o mal, ele deu vitória, ele venceu a morte. E há dois caminhos que Jesus apresenta para nós: vida, morte, vitória ou derrota, salvação ou perdição. Qual caminho desses, qual lado você quer seguir? O lado da vida ou o lado da morte? A vitória ou a derrota? Salvação ou perdição? Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. São João 14, versículo 6. São João 3,20, ele fala, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, entrarei e cearei contigo. Que bênção. Deus está colocando para nós. Deus está nos chamando a fazer uma escolha. O livro do Apocalipse, ele revela esse inimigo. Ele escancara esse inimigo diante de nós, o inimigo direto de Cristo Jesus. No outro estudo, nós mostramos como Jesus é o centro da palavra do livro de Apocalipse. E dentro do livro de Apocalipse, em 55 vezes apresenta que Satanás está ali presente para tentar destruir. E ali ele aparece mostrando, sendo um raio-x, mostrando quem ele é realmente diante de todos nós. O livro de Apocalipse vem revelar a salvação e revelar o inimigo direto de Cristo Jesus. Queridos, qual você vai escolher seguir? A Cristo ou a Satanás? Elias, lá no Monte Horebe, quando ele esteve diante dos profetas de Baal, e naquele momento ele conclama a nação de Israel e pergunta, a que Deus você vai servir? A Deus ou a Baal? A pergunta que eu faço,
Diante dessa circunstância, diante disto que nós apresentamos, qual você vai escolher seguir? A vida ou a morte? A salvação ou a destruição? A Cristo ou a Satanás? Queridos, hoje você tem a escolha. E essa escolha está nas tuas mãos. Essa escolha que você tem agora nas tuas mãos é para você escolher a quem você vai servir. Você tem a oportunidade nesse momento de fazer essa escolha. Amanhã nós vamos continuar estudando. Nós vamos continuar vendo os temas e vamos estudar amanhã o protagonista revelado dentro do livro de Apocalipse. E nós queremos amanhã estar estudando isso com vocês. Amanhã nós queremos convidar você novamente a estar às 7h30 da noite conosco, às 19h30. Nós vamos estar continuando o estudo do Apocalipse. Eu sei que você pode ter alguma dúvida ainda, mas eu sei que existe só dois caminhos: salvação e perdição, vida ou morte. Eu escolho viver ao lado de Cristo, porque Ele apresenta na Bíblia qual é o seu amor. Ele revela para nós no seu livro, as Sagradas Escrituras, aqui Ele coloca um plano divino. Salmo 119, versículo 105, ele fala que lâmpada para os meus pés, a tua palavra é luz para os meus caminhos. Eu quero convidar você a colocar a tua vida nesse momento na presença de Deus. Eu quero convidar você nesse momento, aonde você está agora, para o que você está fazendo. Dá uma olhadinha aqui agora. Eu quero falar para o teu coração. Abra teu coração nesse momento. Permita Jesus entrar na tua vida. Talvez você está caminhando longe desse Cristo amoroso. Satanás tem disfarçado tantas coisas diante de nós, que talvez você está deixando de ver a beleza desse amor que está do teu lado. Nesses dias que a sociedade está parada, as pessoas estão buscando respostas, estão tentando buscar soluções, estão tentando buscar caminhos. Jesus fala: eu sou o começo, o meio e o fim. Eu sou o princípio, eu sou o ômega, eu sou o alfa. Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você quer ter vida? Você quer ter segurança e esperança na tua vida? Abra teu coração para Jesus. E se você tem esse desejo, eu vou pedir para que você mande para a gente. Coloca aí agora. Manda um like. Coloca um positivozinho aí nesse momento que você está assistindo. Coloca aí para Jesus. Fala para nós: ó Senhor, eu quero permitir Jesus na minha vida. Eu quero que o Senhor faça morada no meu coração. E eu quero convidar você agora a fechar os teus olhos. Eu quero falar com Jesus. Eu quero pedir por Jesus nesse momento pelos lares. Eu quero pedir por você que você possa olhar nesse momento de aflição, de angústia. Você olhe para o alto. Salmo 121, versículo 1 fala: eleva meus olhos para um monte, de onde me virá o socorro? E ele fala: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que Deus possa te abençoar nessa noite. Que Deus possa te dar esse socorro. Que Deus possa te trazer salvação. Salvação que nós tanto almejamos. Falamos com Jesus agora. Querido Pai, nesse momento nós estamos na tua presença. Acabamos de estudar dentro do livro do Apocalipse o inimigo revelado. Satanás, o dragão, a serpente que se levantou aí no céu, diante do teu trono para tentar colocar uma adoração acima do teu trono. Mas ele foi lançado fora. Encontrou moradia nesta terra quando a Eva e Adão deixaram de seguir a tua vontade para fazer a vontade do coração de cada um deles.
passamos a reinar sobre o mundo de sofrimento, de angústia, mas sabemos, Senhor, que na cruz do Calvário Tu deste o Teu Filho para nos dar a oportunidade de termos perdão, de termos esperança. Deixaste relatado na Tua palavra e que se nós fomos fiéis ao abrir e entender e ouvir as palavras que estão escritas nesse livro. E hoje Tu estás falando ao nosso coração que existe dois caminhos, um caminho de bondade e misericórdia, um caminho que foi dado ao próprio Filho para um sacrifício, para nos dar a esperança e a certeza que um dia podemos ter vida eterna. Mas existe um caminho também que nos leva à destruição, talvez a prazeres momentâneos. Somente um momento, depois vem a tristeza, o sofrimento, a angústia, aonde traz para nós tantos sofrimentos, e esses sofrimentos que nós estamos passando hoje, essa ansiedade por essas dores, essas mortes que estão acontecendo, sabemos que tem uma origem, e essa origem é em Satanás, o dragão, a serpente. Mas nós queremos hoje colocar a nossa vida em Tuas mãos para que possamos ter esperança. Pai, ajuda-nos, fortalece a cada amigo agora que está nesse momento ouvindo estas palavras. Que o Senhor transforme os nossos corações. Entregamos nossas vidas em Tuas mãos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado, amigo, pela tua presença. Eu queria agradecer a algumas pessoas, talvez eu não vou conseguir agradecer a todos, mas eu quero falar lá do Pará para a Yolanda, que hoje conversamos conosco. Que Deus te abençoe, Yolanda. Você tem um testemunho muito bonito. Eu queria pedir que vocês orassem também por algumas famílias que estão pedindo pelo trabalho, por essa ansiedade, dessa segurança. Eu queria pedir por essas famílias que estão enlutadas, que você ore a cada dia por essas pessoas. Eu quero também colocar para você que, logo após terminar aqui, eu vou abaixar esse vídeo, vou colocar ele à disposição também na minha conta lá no YouTube. Eu vou disponibilizar também essa conta aqui no Face, pelo WhatsApp, e aqueles que você possa compartilhar, compartilhe pelo Facebook, pelos seus amigos essa palestra, coloca diante deles. Queridos, nós temos que transmitir amor. Talvez você está cansado de entrar no WhatsApp e ver morte, ansiedade, pessoas criticando o governo, criticando as autoridades, mas nesse momento é o momento de nós compartilharmos esperança. Leve esperança para as pessoas. E eu tenho certeza que vocês verão grandes bênçãos na vida dessas pessoas. Que Deus possa abençoá-lo, que Deus possa cuidar do teu lar, que Deus possa estar com você, que você tenha uma belíssima noite ao lado de Cristo Jesus. Que Deus os abençoe. E até amanhã, às 19h30, nesse canal. Um abraço a todos, que Deus abençoe a cada um de vocês.